Oi pessoal, tudo bem? Estamos em setembro, não é mesmo? A gente começou aquela nossa série de vídeos sobre o Pó de Ouro com o livro da Catherine Ponder, que terminou agora nessa semana. A gente começou no início de agosto e eu não pensei que fosse demorar tanto tempo, porque eu tinha programado para setembro fazer alguma coisa, uma série que falasse sobre como é que a pessoa pode sair da depressão, como é que a pessoa pode estar evitando entrar no caminho que leva ao suicídio. Porque apesar de ser um assunto que não é muito falado, eu acredito que seja extremamente necessário que se pense e que se discuta sobre isso, porque eu acredito que é uma das coisas mais tristes no meu modo de ver, no meu modo de entender. Não a morte. Eu acredito, eu tenho uma outra forma de ver a morte, inclusive eu tenho um vídeo que eu falei sobre isso, sobre como é que eu vejo a morte. Eu acredito que a morte é uma das coisas mais naturais que há na vida, e se a gente entende a vida, a gente não precisa temer a morte. Mas ao contrário, exatamente por isso, se a gente entende a vida, a gente não provoca a morte. O suicídio, eu acredito que é a pior coisa que a pessoa pode cometer contra ela própria e ainda traz tanta dor para todo mundo que está em volta. E aí eu vim aqui buscar, eu queria fazer pelo menos então um vídeo sobre o que é chamado Setembro Amarelo, que é quando se marca no dia 10 de setembro, é marcado como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Aí eu fui procurar como é que surgiu isso, por que Setembro Amarelo, e eu encontrei na internet que foi porque em setembro de 94, nos Estados Unidos, morreu uma pessoa, ele tinha 17 anos, chamado Mike M. Ele cometeu suicídio e ele tinha um Mustang 68 amarelo. E por isso, no dia do velório, os pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas com frases de apoio para pessoas que pudessem estar enfrentando problemas emocionais. E a ideia, então, acabou desencadeando um movimento de prevenção ao suicídio e até hoje o símbolo da campanha é uma fita amarela. Então, para esse vídeo que eu estou fazendo, então, é a minha fita amarela para você que por acaso esteja sabendo que tem alguém aí que está demonstrando que está muito deprimido, que está naquela depressão clássica, porque eu li também que há a depressão clássica, que é aquela que a pessoa se afunda no íntimo dela mesma, aquela que a pessoa fica totalmente fechada e não fala, e há aquela depressão que a pessoa se torna muito agressiva com relação a tudo e a todos. Eu até lembro ali do vídeo que eu fiz sobre a Honda da Byron Kate, que foi uma pessoa que sofreu por depressão durante 30 anos e conseguiu sair e colocou em prática aí uma fórmula que ela traz nesse vídeo que eu fiz, que ela tem até um livro que ela fala sobre isso, e ela, no livro, os filhos dela dizem que tinham até medo de passar na porta do quarto dela, eles passavam na ponta dos pés para não fazer com que ela se desse conta da presença deles e se voltasse toda aquela violência, então, oriunda dessa depressão, onde a pessoa fica agressiva contra eles. E aí, então, esse dia que começou lá nos Estados Unidos com a morte desse menino de 17 anos, em 2013 ele passou a ser considerado também aqui no Brasil pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E aí, segundo a OMS, em 2019, isso tem 3 anos, né? Foram registrados mais de 700 mil casos de suicídio no mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso estima-se mais de 1 milhão de casos e registros, e os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. Ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. E aí eu tinha ficado ainda, apesar, eu falei em um vídeo lá da série do Pó de Ouro sobre isso, quando ela falava de uma pessoa que pensou em se suicidar por estar com problemas financeiros,
E aí o que me fez resolver fazer esse vídeo exatamente sobre isso é um vídeo também que eu vi do professor Hélio Couto, quando ele diz nessa palestra, aquelas 3 cadeiras que estão vazias são de pessoas que vão se suicidar. E ele disse que depois ficou sabendo que as pessoas se suicidaram. Ou seja, essas pessoas precisavam ouvir aquilo que ele estava dizendo. Era uma forma deles despertarem, deles saírem dessa forma mórbida que eles entraram, onde eles acreditavam que a única saída para o sofrimento deles seria o suicídio. São aquelas pessoas que infelizmente não entenderam a vida, porque senão elas entenderiam que aqui é uma passagem, que aqui a gente vem para poder nos melhorar, para poder evoluir. E que quando a gente vem, nós que somos absolutamente luz, nós que trazemos em nós a centelha divina, nós somos parte de Deus, que para isso a gente tem que esquecer, a gente tem que colocar aquele véu do esquecimento, como Mirdade fala lá no livro de Mirdade, e eu digo tomar um chá de esquecimento, porque senão não teria como nós que somos a luz na nossa origem divina, experienciar onde nós somos luz e sombras. E como nós somos luz e sombras, então a gente fica muito influenciado também, porque nós estamos em um mar de ondas de informação. Nós estamos todos mergulhados no vácuo quântico, e onde a gente tem o nosso campo mental, o nosso próprio campo das nossas ideias, dos nossos pensamentos que estão ali, que a gente está sempre acessando, é por isso que a gente está sempre voltando para o passado. E também a gente tem os pensamentos além disso, mais além disso, que são os pensamentos de todos, os gerais, que também a gente acessa. E aí a gente também é influenciado, porque nós estamos encarnados, mas há muitos desencarnados por aqui também, dentro do mesmo campo energético. E eu acredito nisso, apesar de ter tido uma religião, de ter sido criada em uma religião que não acredita, que me apresentou isso de uma outra forma. Então, como eu trago isso acredito de outras vidas, eu já trazia essa crença em mim, que eu mantenho. Eu prefiro agora, eu até fiz um vídeo específico sobre isso, eu deixo aqui também destacado para quem quiser ver, onde eu digo como é que eu decidi então que eu não ia mais seguir nenhuma religião, eu ia seguir sim a espiritualidade. E nesse caso, então, eu acredito que as pessoas também, eu fui buscar lá também essa confirmação no livro dos Espíritos, que é um livro de Allan Kardec, que ele fazia perguntas para os espíritos, médiuns se comunicavam com os espíritos, e aí uma das perguntas nós somos influenciados por espíritos, nossos pensamentos são influenciados, e ele diz mais do que a gente imagina. Nós somos muito mais influenciados do que imaginamos. E eu acredito que essa influência aconteça exatamente por nós não estarmos presentes na nossa mente. Aquilo que eu disse tanto em todos os vídeos lá da série do livro da Catherine Ponder, que devemos ser os guardiões da nossa mente, devemos ser nós somos os capitães do nosso navio. Então, se a gente se a gente vai ali sofrer no passado com aquilo que já aconteceu, ou se a gente resolve estar também sofrendo com o futuro, com medo do futuro, então a gente fica à mercê dessas interferências que podem acontecer. E aí é que eu diria que a gente baixou a nossa guarda, e aí a gente pode ser influenciado a dar cabo da nossa vida. Essa influência na qual nós podemos estar envolvidos se a gente deixar o nosso mental solto, se a gente não tomar conta do que a gente está pensando, se a gente baixar a nossa guarda. Então, é exatamente o que diz o livro dos Espíritos de Allan Kardec, na pergunta 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, é bem sério
quando a gente entende isso, quando a gente acredita nisso, tá então tendo essa atenção com o nosso mental, porque se nós estamos aqui encarnados, tendo essa oportunidade, se há espíritos como nós que estão desencarnados, mas que gostariam de estar tendo essa oportunidade, que não entenderam nada do que é a vida, não entenderam que aquilo que eles fazem contra o outro volta para eles, assim como aquilo que faz de bem também e decidiram fazer o mal, então nos influenciam a estar dando cabo da nossa vida, então há que se ficar bastante atento para não deixar que isso aconteça. Então, eu vou ler aqui um trecho para vocês do livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, que ela conta o que aconteceu com o Camilo Castelo Branco, um escritor português que se suicidou com um tiro na cabeça, e ele conta aqui o que ela chama aqui no livro de O Vale dos Suicidas. Ele conta aqui como é que é esse local, onde ele se viu, ele se deparou depois de ter dado um tiro na cabeça, porque ele estava com problemas financeiros, problemas emocionais e estava quase perdendo a visão. Então, para ele, ele deve ter pensado dessa forma: isso é sofrimento demais para uma pessoa só, então eu vou sair desse sofrimento. Ele não imaginava que, dando cabo da vida dele, ele estaria entrando sim no sofrimento. No sofrimento, eu acredito que o maior que uma pessoa possa estar enfrentando. E aí ele começa aqui, eu vou ler só alguns trechos do que ele diz aqui do Vale dos Suicidas. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação, tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas, onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões. Vulcões, eu fui procurar o significado, são nuvens enegrecidas, ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno, e ao respirarem-no, os espíritos sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas, mais do que a cinza e a cal, lhes invadisse as vias respiratórias, martirizando-os com suplício inconcebível ao cérebro humano habituado às gloriosas claridades do sol, dádiva celeste que diariamente abençoa a terra, e às correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física dos seus habitantes. E olha, gente, só por essa pequena amostragem que ele dá, um local onde está sempre o ar é pesado e asfixiante, onde há sempre nuvens enegrecidas como se eternas tempestades rugissem, onde a gente não tem a luz do sol, nem o vento que tonifica, como ele está dizendo aqui. E aqui eu acredito que se a gente prestasse atenção só nesse trecho, se a gente estiver realmente muito na depressão e pensando que a gente vai para um lugar melhor, porque quem sabe se a gente então começasse a agradecer pela luz do sol, ou se estiver chovendo, agradecer pela chuva, se estiver ventando, agradecer pelo vento. Se a gente não quiser realmente receber essas dádivas, a gente se tranca em um quarto, fecha tudo, mas antes de cometer o suicídio, a gente tem essa opção. E depois não, depois que cometeu, que chegou às vias de fato, então a gente vai estar nesse local aqui que ele está descrevendo, que não havia então ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Então, quem está numa situação que decide dar um tiro na cabeça, ou se jogar na frente de um trem ou tomar veneno, está buscando paz, consolo e esperança. E ele está dizendo, olha, ali para onde a gente vai não tem nada disso, ao contrário.
Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia a caverna tétrica do incompreensível, indescritível, a rigor até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. O Vale dos Leprosos, lugar repulsivo da antiga Jerusalém de tantas emocionantes tradições e que no orbe terráqueo, ou seja, aqui na Terra, evoca o último grau da abjeção e do sofrimento humano, seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Então, olha aí ele tentando nos dar uma forma de comparação, que aqui nós que já lemos, né, nas passagens bíblicas sobre esse vale, o Vale dos Leprosos, onde a gente acredita que é o último grau do sofrimento que pode acontecer. Então ele está dizendo que seria comparado ao Vale dos Suicidas, ao vale para onde, o local onde ele se deparou, onde ele acordou depois de ter dado um tiro na cabeça, seria consolador estágio de repouso, se fôssemos comparar. Então, só para ter uma ideia. E aí ele continua aqui, no Vale dos Leprosos havia a magnitude compensadora do sol para retemperar os corações. Existia ar fresco das madrugadas com seus orvalhos regeneradores. Poderia o precito ali detido contemplar uma faixa do céu azul, seguir com o olhar enternecido bandos de andorinha ou de pombos que passassem em revoada. Ele sonharia, quem sabe. Então, ele está mostrando que não era uma coisa tão horrível, horror, ele usa essa palavra de todas as vezes. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. Ou seja, o sofrimento é infinito, é extenuante, mas foi a escolha de quem achou que aqui era o sofrimento maior. E ele diz mais aqui, o que há é o choro convulsivo e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam, o assombroso ranger de dentes da advertência prudente e sábia do Mestre de Nazaré, ou seja, Jesus Cristo. Quando ele falou do lugar de choro e ranger de dentes, então, de acordo com o que o Camilo Castelo Branco está dizendo aqui no livro, seria esse o local, então, onde poderíamos, não é aqui, né, na Terra. Aqui a gente vem para errar e acertar, porque nós estamos sendo luz e sombras. Então, não há o certo, não há o errado, há a dualidade, há o certo e o errado. E a gente vem para crescer. E quanto mais nós nos colocamos do lado do bem, melhor para nós. Como até já fiz também outro vídeo, onde o próprio professor Hélio Couto diz, até egoisticamente falando, porque quanto mais a gente faz o bem, melhor a gente fica na fita, melhor para nós. Mas aí ele mostra tudo isso, faz até essa comparação com o Vale dos Leprosos, mas ele diz, não os convidarei a crer. Não é assunto que se imponha à crença, simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. Se sabem raciocinar e podem investigar, que o façam e chegarão a conclusões lógicas que os colocarão na pista de verdades assaz interessantes para toda a espécie humana. O que os convido, o que ardentemente desejo e para que tenho todo o interesse é pugnar, é que se eximam de conhecer essa realidade através dos canais trevosos a que me expus, dando-me ao suicídio por desobrigar-me da advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. E aqui ele está dizendo, ninguém é obrigado a acreditar, mas ele está dizendo, não paga para ver.
Ele está dizendo, não paga para ver que aí a morte é a verdadeira forma de existir. Ou seja, o sonho é aqui. Nós estamos vivendo o sonho de Deus para a gente, que Deus escolheu, nos mandou aqui. Nós que somos totalmente luz, como a inteligência, a consciência que fala através do Neil Walsh no livro Conversando com Deus, ele diz, não é uma escola porque nós já sabemos tudo, mas nós esquecemos. Então nós viemos aqui para nos relembrar aquilo que nós sabemos. E enquanto a gente está esquecido, enquanto a gente está com esse véu sobre os nossos olhos, a gente costuma meter os pés pelas mãos. E é aí que a gente baixa a nossa guarda, é aí que a gente deixa infiltrar pensamentos que não são nossos, é aí que a gente pode se ver arrastado para a depressão, que pode nos levar, infelizmente, ao suicídio, que aí nos desemboca nesse local. Que o livro, eu pensei já em fazer esse livro, mas ele é muito denso, muito pesado. Realmente, eu trouxe só esse pedaço para vocês, só porque eu queria deixar essa minha contribuição, essa minha fita amarela para você, que por acaso você está pensando em se suicidar. O professor Hélio Couto disse que aquelas 3 cadeiras vazias que estavam ali na palestra dele seria de pessoas que, se tivessem ido, não teriam se suicidado. Então eu te recomendo o site do professor Hélio Couto. As palestras estão todas lá, o caminho das palestras que a gente deve fazer para, se a gente quiser receber a ressonância harmônica. Tá tudo escrito lá, ou mesmo se você não quiser receber, começa a ouvir as palestras do professor Hélio Couto e vai começar a se abrir alguma coisa para você. Porque também há o suicida, aquele suicida inconsciente, que é como a história do livro Nosso Lar, que é André Luiz, que conta a história dele. É o médico Carlos Chagas, que conta a história dele. Ele foi considerado suicida, mas um suicida, ele era chamado de suicida lá, mas ele não se suicidou, ele não deu um tiro na cabeça, mas ele se suicidou porque ele ingeriu coisas que faziam mal para o corpo dele. Então, inconscientemente, você que está entregue às drogas também, é como se a gente recebesse uma casa linda, com tudo que a gente precisa para viver, e aí a gente começa a tocar fogo, a gente começa a furar as paredes, é dessa forma que a gente se suicida inconscientemente, um suicida inconsciente, mas a gente é considerado suicida também, mas ele não foi para um lugar tão tétrico quanto esse que se suicidou realmente, o Camilo Castelo Branco. E ele se viu lá nesse local, mas quando ele pediu ajuda ao livro e ao filme também, eu acredito que livre na internet para ser assistido, e quando ele pediu ajuda, ele já foi socorrido. Então é isso, a ajuda vem assim, se você não está vendo realmente, que é isso é só falatório, se você não está vendo a ajuda realmente, fecha os seus olhos só e pede ajuda. Pede ajuda para Deus, que vai aparecer a ajuda. Deus não quer ver ninguém se suicidando. Deus fica triste quando Ele vê a gente fazendo escolhas que vão nos levar a sofrimento, especialmente a sofrimentos tão tétricos como esse que Ele está mostrando aqui. Porque se vocês virem o livro inteiro, vocês vão ver que isso foi só uma degustação, entre aspas, foi só uma amostragem daquilo que ele passou. Ele disse, por exemplo, que além de ficar um grande tempo ali do lado do corpo, vendo o próprio corpo se deteriorar, ainda depois ele se via o tempo todo com o resultado do tiro que ele deu na cabeça, ou seja, o sangue escorrendo, e via os outros todos da forma como eles também tinham se matado. Enfim, é bem pesado para falar, por isso que eu relutei tanto, mas eu acredito que talvez, se uma pessoa só que vir esse vídeo e que se te ajudar a despertar, o que eu posso te dizer é, peça ajuda a Deus,
no livro da Catherine Ponder, esse que a gente acabou de ver, eu fiz uma série sobre ele, ela fala do poder do Pai Nosso. Se você tem uma religião e se é dessa forma que você reza, o poder do Pai Nosso, ela disse para rezar 15 vezes o Pai Nosso, mas rezar entendendo o que está sendo dito, não só apenas repetindo palavras. E aí, para você ver, se você está na depressão, você viu que você pode ser influenciado por espíritos que infelizmente não entenderam, que gostariam do seu lugar, é isso que eles gostariam, porque para eles é negócio que a gente se suicide. O professor Hélio Couto diz que é exatamente isso, ele chama esses irmãos que não entenderam, que escolheram ficar do lado da sombra, ele fala os lá de baixo. E ele diz que a gente sair assim, a gente baixar toda a nossa guarda, a gente pode ser atraído para eles e pode ser muito ruim para nós. Ele diz que é como um patinho que sai e vai andar no meio dos crocodilos. Ele dá exemplo também de um bairro lá, eu acredito que é Santo André, onde ele fazia as palestras, mas eu acredito que possa ser em qualquer lugar, todos os lugares, há lugares ermos, há lugares que a gente não é aconselhado a gente ir passear à noite sozinho, que a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, que vai haver pessoas como nós que ainda não entenderam, que vão nos atacar. E é a mesma coisa isso, ele diz com relação eu acredito, baixar nossa guarda no nosso mental. Aí vai haver pessoas como nós, desencarnados, que vão nos atacar e vão nos enredar e vão nos ajudar a ir para esse caminho, que é o caminho do suicídio, que nos leva para esse local horrível como ele está contando aqui. Ou seja, a gente não se livra de nada, a gente não se livra de sofrimento nenhum, a gente só compra muito mais sofrimento e depois há que se entender que depois que a gente passou por tudo isso e entendeu, a gente tem que voltar. E aí a gente volta como aquela coisa que foi, aqui eu acredito é assim, é uma escola, não é uma escola, como Deus no livro de Neil Walsh diz que não é uma escola porque já sabemos tudo, mas esquecemos, viemos para nos recordar. Enquanto a gente não se recorda, a gente tem dois caminhos, ou a gente é o melhor ser humano que a gente pode ser e a gente cresce, a gente se melhora, a gente sobe, a gente passa de ano, a gente vai para outro estágio muito melhor, ou a gente se rebela e a gente até resolve que a gente não vai continuar e aí o que acontece? Tem que voltar aqui, a gente repete o ano e volta aqui. Nossa turma já passou toda, a gente volta com gente que a gente nem conhece e a gente volta com uma bagagem menor do que aquela que a gente trouxe no início. Por exemplo, se a gente estiver colocando aqui em termos de uma viagem, a gente vai viajar para o Polo Norte, aí a gente vai, os nossos pais nos dão bagagem com cobertores, com casacos super quentes, que a gente vai ter todo o conforto, não vai sentir frio nenhum. No meio do caminho a gente resolve, não vou mais, eu vou voltar, pronto, voltou. Meu filho, minha filha, você vai ter que voltar, porque é lá que você tem essa oportunidade do seu crescimento, então você volta, mas agora como você desperdiçou aquela oportunidade, você volta com uma mala só com roupinhas para um verão tropical. É só um exemplo que me ocorre aqui. Como ele está fazendo a comparação, ele deu o exemplo do Vale dos Leprosos para ver se a gente entende. É só um exemplo do que eu entendo como seja a vida. E aí eu ilustro isso com uma pergunta que fizeram a Chico Xavier. Chico, você já viu alguém que se suicidou de volta? Ele disse sim. Já vi irmãos que se suicidaram com um tiro na cabeça e voltaram com uma idiotice profunda. Ou seja, voltaram sem o intelecto, voltaram sem... E a gente vê a vida aqui, se a gente tem todos os neurônios, se a gente vem todo equipado, já é como se diz, um desafio, a gente tem que ficar muito atento. Imagine se a gente volta com menos. E ele disse, já vi irmãos que se mataram com veneno, tendo câncer na garganta logo nos primeiros anos de vida. Olha outra coisa horrível. Você vem com toda a sua garganta sadia, com seu corpo sadio, você toma veneno, mas foi a sua escolha. Infelizmente é assim, é a nossa escolha, nós temos o livre-arbítrio. É como aquilo que eu já ilustrei uma vez, que me vem para ilustrar, é como uma criança que estivesse no colo da mãe com
tudo que ela precisa, além da proteção, toda a alimentação, todo o conforto, todo o carinho, mas ela decide que ela vai descer do colo da mãe e ela vai se enveredar ali pelos locais ali, pelos vales dos, como é o patinho ali andando no local dos crocodilos, ela vai lá para aquele bairro que não é muito aconselhável ir sozinho, e aí a mãe não pode fazer nada, a mãe como Deus, ela não pode fazer nada, porque ela não vai privar a criança, o filho, de ir e ter as experiências que ele decidiu ter, ele escolheu ter. Mas ela vai ficar muito triste quando vê que aí ele se perdeu todo e aí ele resolveu dar um tiro na cabeça, como finalização. Então, gente, eu espero que eu tenha conseguido expressar aquilo que eu gostaria de dizer, que isso é a minha fita amarela que eu estou passando para você, que por acaso esteja passando por esse período, esteja pensando, graças a Deus eu não tive ninguém totalmente ligado a mim que cometeu suicídio, mas ouvi falar de pessoas conhecidas, e há 3 anos, por exemplo, uma coisa que me tocou muito foi que no dia do meu aniversário, um amigo muito querido me contou do suicídio de um amigo dele, que me tocou muito, uma pessoa que pulou embaixo de um trem, então, e um jovem, então, e essa pessoa que deu origem à campanha do Setembro Amarelo, um menino de 17 anos. Então, gente, e há também aquela coisa que eu li também na minha pesquisa, que o mito é que às vezes dizem cão que ladra não morde, aquele que fala não vai cometer, e eles dizem que isso é mito. Às vezes a pessoa está no desespero, ela diz, eu vou falar, eu vou lançar, é como ela lançar uma garrafa no mar para ver se eu tenho uma resposta, mas aí se ela não encontra ninguém. Então, não vamos deixar que aconteça perto da gente, a gente que está aí, está entendendo, vamos ajudar essas pessoas, mostrando a elas a ajuda que a gente pode passar é essa, olha, ouve essa palestra aqui, ou se não, simplesmente pede ajuda, admite que você não consegue sozinho, pede ajuda e deixa ela ouvir só fala para ela ouvir só essa parte aqui da descrição que ele faz do Vale dos Suicidas. E aí também eu vou dizer uma outra coisa, ele diz, não obrigo ninguém a acreditar. Ele diz, não os convido a acreditar, mas ele diz, não paga para ver. Eu dizia também para uma pessoa super querida, muito próxima, sempre que eu falava de reencarnação, sempre que eu falava dessas coisas que eu acredito, mas é só o que eu acredito, ela dizia, eu não sei porque nunca ninguém voltou para me contar como é depois da morte. Eu falei, olha, acredito que talvez seja só uma falta de estar realmente prestando atenção, porque olha que teve gente que voltou, olha que tem um monte de informação por aí. E às vezes a gente está tão fechado naquilo que para a gente é a verdade definitiva que a gente não se abre para nada mais. Então é crença limitante. Mas também é cada um no seu tempo, tá tudo evoluindo e cada um vai no tempo que escolher. Só que às vezes quando a gente vai assim, escolhe muito tempo, a gente escolhe ser muito inflexível e não aceita nada do que não seja aquilo que nos foi passado, enquanto a gente nem tinha muito de direcionamento nosso mesmo, para pensar por nós mesmos. A gente pegou aquele pacote, a gente está ali como o ovo do cuco, que a professora Lucilena conta, o cuco coloca o ovo dele no ninho de um outro passarinho e esse próprio filhote do cuco tira o ovo dos outros passarinhos, e aí quando ele nasce, o passarinho é dele, ninguém que disser para o passarinho, não, esse passarinho não é seu, esse filhote não é seu, olha o tamanho dele. Eu vi na internet um passarinho pequeno e o cucão, o passarinho, o filhote do cuco é grande, ele ali dando comida no bico do cucão, e se alguém quisesse tirar, ele ia brigar, porque era dele. É a mesma coisa a gente com crença limitante. Crença que nos fazem até chegar às vias de fato e tirar a vida e cometer uma coisa tão triste contra nós dessa forma. Então,
Quando a gente escolhe ir mais devagar e a gente não se abre por nada, a gente não deixa entrar uma fresta de nada, é desse jeito e pronto, é assim e pronto, ainda que dizem que Deus é ciumento e vingativo, que tem que temer a Deus e que Deus divide espaço com o diabo e tudo, a gente contrabalança isso com a mensagem de Jesus Cristo, que fala de amor incondicional e nos ensina a chamar Deus de Pai amoroso. Então, se a gente não consegue entender isso, então a gente ainda vai ser necessário um pouco de sofrimento, porque a gente escolhe evoluir pelo amor ou pela dor, mas o caminho é a evolução. Todo mundo evolui porque todo mundo saiu de Deus, todo mundo tem que voltar para Deus. Pelo menos é isso que eu acredito. Eu me desculpo com você que não acredita, não é nada imposto de jeito nenhum, é por isso que eu decidi começar a fazer vídeos para o YouTube, porque aqui eu faço e coloco, como eu não estou dizendo nada que seja contra as regras do YouTube. Então fica aí, quem quiser ver, vê, porque quando eu teve um tempo que eu queria enfiar a goela abaixo das pessoas, dos meus próximos, mas isso não leva a nada, porque é cada um no seu tempo, cada um capta quando capta, e o pior cego é aquele que não quer ver, tá bom? Então, gente, eu só reitero mais uma vez quando ele diz, não os convidarei a crer, porém não paguem para ver, tá bom? É isso que eu queria deixar para você, ainda que você diga tudo isso que você está dizendo é besteira, não paga para ver, pede ajuda a Deus, pede ajuda que Deus manda para você, seja o que for o problema que você esteja passando, que está te fazendo pensar em dar cabo na sua vida, essa não é a solução, tá bom? Eu espero que seja contribuição e que possa ajudar, ainda que seja uma única pessoa, a mudar de ideia, a não dar cabo na vida, tá bom? Muito obrigada por terem assistido e espero encontrar vocês no próximo vídeo. Tchau!